Menos de acordo com o Hamas, cerca de 200 civis continuam sendo mantidos como reféns. O fornecimento de água para o sul da faixa de Gaza foi retomado, mas os terroristas estão sendo acusados de impedir a evacuação de civis. Além disso, o exército israelense se prepara para uma ofensiva terrestre em Gaza e afirmou estar preparado para um combate no Líbano contra o Hezbollah. A gente relembra que até o momento, mais de 4.200 mortes foram confirmadas. Vamos fazer um giro inicial com os nossos analistas. Brasília chamando, José Maria Trindade. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você, excelente semana. Claro que as notícias são difíceis, a gente segue nessa cobertura especial. Há muitos aspectos que precisam ser destacados após 10 dias de guerra. Qual é o seu destaque inicial, hein, Zé? Pois é, preocupante, né? Situação tensa e que pode ficar pior ainda. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui em Brasília. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você que está nos acompanhando aqui nessa jornada e nesse processo de informação. Olha, Israel recebeu uma autorização moral para retaliar, ou seja, reagir, contra-atacar. E isso está sendo feito já. Mas, ao mesmo tempo, tem que se proteger. Ainda existem muitos terroristas no território de Israel que pode a qualquer momento provocar ali baixas ou mesmo atacar alvos vulneráveis. As geradoras de energia, fornecimento de água, tudo isso deve ser muito vigiado, porque existe sim a possibilidade de um grande número de integrantes do Hamas estarem no território de Israel, e é por isso mesmo que se tem esse projeto de entregar mais armas aos habitantes, né, aos civis, não só aos militares. Então, essa situação. Eu conversei aqui com militares, generais, especialistas nesta área aí de incursão, e eles dizem o seguinte: há uma diferença, e eles apontam até um certo equívoco na avaliação de progressão num terreno assim, uma guerrilha urbana, numa tomada de cidades, como deve acontecer na incursão terrestre. E aí ele me lembra o seguinte, que o Hamas já conseguiu o seu grande objetivo: espalhar o terror, definir um posicionamento político e, principalmente, isso o Hamas já conseguiu, principalmente, espalhar o terror e fazer a resistência. Então, agora, eles não querem território. Então, não será um processo de ocupação difícil, de vai, progride e ocupa, porque, na verdade, o Hamas não quer território, não disputa território. Então, a incursão será rua a rua, prédio a prédio, mas não haverá a possibilidade ou essa dificuldade de se ocupar e manter o terreno conquistado. Então, não será tão complexo assim como invadir, por exemplo, um país. Mas, na verdade, existem resistências da própria população da faixa de Gaza, né? Uma área muito densa, e haverá dificuldades aí nesta incursão terrestre que Israel vai fazer. Mas o mundo está de olho no que Israel vai fazer daqui para frente. Seguimos com mais análises aqui em Os Pingos nos Is. Roberto Mota. Mota, quais são os seus destaques iniciais? Quais ingredientes você gostaria de trazer para essa reflexão e essa análise de segunda-feira? 10 dias de guerra já, hein, Mota? Pois é, Daniel, nós continuamos acompanhando as consequências de um dos atos terroristas mais revoltantes da história. O Hamas matou mais de 1.300 vítimas e sequestrou mais 190 que agora estão reféns na faixa de Gaza. Os terroristas prometeram executar os reféns no caso de um contra-ataque. São crimes contra a humanidade. Em resposta, o governo de Israel declarou guerra à organização terrorista. É bom frisar isso. Os inimigos de Israel são os 30 mil terroristas do Hamas e não os 2 milhões de habitantes de Gaza. Agora, tudo é mais complicado porque é sempre bom lembrar, o Hamas, além de ser um grupo terrorista, também forma o governo da faixa de Gaza. E aí é muito difícil pensar, raciocinar, entender o que está acontecendo no meio dessa neblina da guerra. Mas é preciso entender por que o Hamas atacou. Se o Hamas quisesse simplesmente matar, os terroristas não teriam filmado o massacre e muito menos feito reféns.
Essas ações indicam que o massacre tem um objetivo de amplificar as ações do Hamas, provocar uma forte reação de Israel, quem sabe atrapalhar o acordo que Israel estava fechando com a Arábia Saudita, quem sabe provocar a entrada do Hezbollah e do Irã no conflito, quem sabe também mobilizar a atenção do mundo e atrair aliados, atrair recrutas para essa causa extremista e antissemita. É possível, é provável que no longo prazo esse massacre brutal gere uma total reação negativa mundial e signifique o fim do Hamas. O problema é o que o mundo vai fazer até que isso aconteça. Pois é, a gente segue fazendo esse giro de análises. Cláudio Dantas, a gente está trazendo, claro, os principais destaques desta segunda-feira, 10 dias de conflitos, e alguns desafios estão colocados aí para Israel que ultrapassam os limites desse desafio pontual na faixa de Gaza, né? A gente trouxe a informação desses ataques do Hezbollah ao norte do país, Israel pedindo que a população da região norte deixe suas casas. Enfim, quais são os desafios colocados aí para Israel e seu exército? Daniel, são 3 desafios essencialmente agora, neste 10º dia de guerra. Numa das frentes nós temos aí o desafio de resgatar esses reféns, né? São 199 reféns. Acabamos de assistir a liberação de um vídeo de uma das reféns feito agora pelo Hamas, o que também integra essa estratégia de propaganda. Situação muito delicada, porque Israel precisa extirpar o Hamas, precisa destruir a sua infraestrutura crítica, que está aí nesse subsolo da cidade de Gaza. Israel precisa que esses palestinos vão todos para o sul, né? Já mais de 1 milhão foram, ainda tem muita gente, e só tem porque o Hamas quer usar os cidadãos, os palestinos, de escudo humano. É bom que se frise isso. Desde o pedido de Israel para esse deslocamento, Hamas vem trabalhando para evitar que isso ocorra. Claro que as pessoas vão se desesperando e vão indo, mas Israel vem trabalhando para mantê-los. Por quê? Porque eles usam os civis como escudo humano. Inclusive, mais cedo tivemos a notícia de que o Hamas foi e retirou de um dos hospitais que estava atendendo a esses palestinos o gerador de energia, movido a diesel. Quer dizer, não há qualquer compromisso com a defesa desta sociedade, desses civis. Eles não estão nem aí, eles só querem saber da guerra. E, se for preciso massacrar palestinos, o Hamas vai massacrá-los. Então, essa é uma das frentes delicadíssimas, essa frente militar, né, e que ao mesmo tempo tem um impacto de aumentar a crise humanitária na faixa de Gaza, crise humanitária que é permanente, é bom que se diga. Tem muita gente dizendo aí, vai provocar uma crise humanitária. Não, a crise humanitária é permanente e também mantida pelo Hamas aí há 2 décadas. Então, o que vai acontecer, efetivamente, o que está acontecendo é o risco de ampliação dessa crise humanitária. Por outro lado, temos a frente no Egito, justamente onde a fronteira que você precisa abrir, e o Egito não quer abrir porque não quer que esses palestinos, não são apenas os cidadãos estrangeiros que estão tentando cruzar a fronteira, inclusive os brasileiros. Há milhares de palestinos que querem, centenas de palestinos que querem cruzar a fronteira, e o Egito não quer que esses palestinos se estabeleçam no seu território e formem um gueto palestino lá. Ele não quer que a faixa de Gaza seja transferida virtualmente para o Egito, porque naturalmente isso cria um problema. No momento em que o Egito vinha normalizando as relações com Israel, isso cria um problema interno para o próprio Egito, isso também cria um problema externo na relação com o Irã. E, por fim, a terceira frente aí com o Hezbollah, esta frente militar também com o Hezbollah, que já deixou claro, colocou sua digital na guerra, já colocou seu pé, vem bombardeando essa fronteira norte com o Líbano e fez Israel definir aí uma área de exclusão para que seus civis deixem essa região de fronteira, aí 4 quilômetros, devem deixar essa região de fronteira para se proteger dos bombardeios que vão se intensificar. Lembrando que o Hezbollah é financiado pelo regime do Irã, do regime dos ayatolás, que defende o fim de Israel, o fim dos judeus e que negam o Holocausto. E aí, ressaltando aquela informação que eu acabei de perguntar aqui para o capitão, queria a posição dele, nós, nos últimos dias, vimos
o chanceler, o chefe da diplomacia iraniana, se reunindo com os líderes do Hamas e os líderes do Hezbollah. Então, está muito claro quem está por trás, quem está usando esses grupos terroristas como peões do seu próprio xadrez geopolítico. 10 dias de conflito, vamos agora à análise de Cristiano Beraldo. Beraldo, hoje teve manifestação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizendo que o país está pronto para ajudar a acabar com a crise no Oriente Médio, e os Estados Unidos também temendo a possibilidade de entrada do Irã. Quais aspectos você gostaria de destacar e trazer para a gente aqui nesta edição de Os Pingos nos Is, hein, Beraldo? Neto, a situação ela vai se agravando conforme essas nações com interesses muito específicos e muito grandes têm que tomar partido no que está acontecendo. Então, os Estados Unidos, que estava em curso ali para assinar um acordo de defesa com Israel e a Arábia Saudita, costurando esses acordos para encontrar uma forma de manter a sua força no Oriente Médio. Esse acordo agora caiu por terra. Obviamente, Rússia tem interesse em ver os Estados Unidos enfraquecido, mesmo Israel, com quem a Rússia estava costurando boas relações. Agora também a gente vê o Vladimir Putin, presidente da Rússia, mais ligado ao Irã. Esse é um histórico de aproximação que já vinha acontecendo. Então, tem vários aspectos que cada um desses líderes, dessas potências, estão observando diante de um mundo que não é mais o mundo que tínhamos há 24 meses, porque a guerra Rússia-Ucrânia levou o mundo a redividir as suas forças. Rússia agora mais alinhado com a China e a Índia, Estados Unidos mais alinhado com a Europa, e a partir daí eles estão enxergando o mundo com uma nova dinâmica. Então a situação geopolítica ela é bastante delicada. No fundo, nenhuma outra nação quer entrar diretamente nesse conflito, mas cada um à sua maneira vai dar o suporte que acha necessário para o lado que está privilegiando. Eu não acredito que o Hamas terá nenhuma ajuda objetiva dessas grandes nações, mas a gente precisa lembrar que o Hamas tem um papel não de uma busca efetiva de uma soberania, de um Estado próprio. O Hamas funciona praticamente como um grupo Wagner que presta serviços ao Irã em troca de dinheiro. No fundo, essas pessoas que estão ali na Palestina sendo abduzidas pelo Hamas, elas funcionam como instrumento de líderes que estão ali para ganhar dinheiro. A gente vê aquelas imagens, os líderes do Hamas no Catar vivendo uma vida completamente diferente da vida que seu povo vive, e aí usa essas pessoas para fazer uma lavagem cerebral desde pequenos, que o propósito de vida deles é acabar com Israel. E aí fica a pergunta: como resolver este tipo de conflito? É muito difícil você pegar um adulto que foi criado desde cedo com essa visão e colocá-lo para enxergar o mundo com uma outra perspectiva, a perspectiva da paz, da convivência, do respeito ao diferente, se é que possamos colocar assim, mas sob a visão deles. Então, realmente é uma situação bastante difícil. E fica a pergunta: o que dará a vitória a Israel? Porque os Estados Unidos estão se colocando contra a tomada de Gaza. Se Israel não vai tomar Gaza, ele vai precisar fazer uma limpeza nessas lideranças do Hamas, o que será muito difícil, tendo em vista que o Hamas está colocando civis inocentes como escudo. Então você tem ali mulheres, crianças, etc., para proteger o Hamas. Como resolver esse imbróglio? Realmente é muito difícil. E aí todo o peso da propaganda, essas imagens que vão circulando, e a gente encontra de forma absurda um número enorme de porta-vozes que defendem de alguma forma a atuação do Hamas, que é indefensável. Qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência, que valorize minimamente a dignidade humana, não pode dar uma palavra sequer em defesa desse grupo terrorista. Mas é assim, enlouquecedor. A gente vê o posicionamento de algumas pessoas, até da imprensa, que ficam tentando amenizar
colocar Israel como uma força culpada, responsável, quer dizer, realmente é uma miopia enorme em relação ao tema que gerou essa guerra. Mas as pessoas precisam ter consciência que elas têm que parar de falar bobagem, porque isso é que faz contribuir com essa guerra de propaganda que é péssima para a população, tanto da Palestina quanto de Israel.